Ao vivo e em cores, um grande abraço a você, amigo ligado conosco aqui dentro do Toque de Bola. E o foco do jogo entre Asa e Penedense saiu de dentro do campo com a bola rolando e está no apito do árbitro da partida. Isto porque a Comissão Estadual de Arbitragem, a CEAF Alagoas, escalou para apitar Asa e Penedense em Arapiraca o árbitro Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, que é uma pessoa odiada em Arapiraca. O torcedor não gosta do Chicão, a diretoria do Asa não gosta do Chicão, ninguém em Arapiraca gosta do Chicão. Chicão é assim uma espécie de persona non grata na cidade. Aliás, o próprio Asa colocou oficialmente que ele é persona non grata. E aí a vinda do Chicão para apitar o jogo importante, decisivo, onde o Asa precisa de uma boa vitória contra a equipe do Penedense. Depois que o Chicão foi anunciado, não se fala em outra coisa na cidade, não tem outra conversa no mundo futebolístico de Arapiraca que não seja a escalação do Chicão, a presença do Chicão com o apito na boca. Primeiro, eu acho que por uma questão de bom senso, não seria de bom alvitre ter escalado o Chicão. Agora, uma vez que ele foi escalado, ninguém vai poder dizer nada, porque os clubes de Alagoas, eles não têm o poder de vetar a arbitragem. Então, mesmo o Asa não gostando do Chicão, mesmo o Asa considerando que o Chicão não é um cara que tem a sorte quando apita contra o Asa, para não usar um outro termo, porque eu não vou entrar em outra situação aqui, até porque eu não tenho prova, não vou responder processo, vender minha casa, vender meu carro, para pagar indenização a árbitro de futebol. Quem quiser dizer que o cara é ladrão, que o cara é bandido, diga. Eu não tenho provas, não vou dizer. No dia que eu tiver prova de que o Chicão é ladrão, que o Chicão é bandido, que o Chicão se vende, que o Chicão vai para um jogo para prejudicar de forma determinada, a mandar a serviço de alguém, aí eu acabo com a vida dele, porque comigo não tem conversa mole. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, que aliás cabe muito bem aqui essa alegoria, já que estamos falando do Francisco, o Chicão. Então não há essa questão do veto. O que é que o Asa pode fazer se ele não está satisfeito com as arbitragens locais? Ele pode representar, como tem feito. Agora vem uma outra coisa. O fato de você representar contra um árbitro não significa dizer que esse juiz não vai apitar os seus jogos. Ele vai. Vejam que depois daquele episódio contra o CRB, mais nunca o Chicão apareceu aí na Piraca. E agora ele voltou. Um dia isso iria acontecer. Acho que, como os ânimos ainda estão muito acirrados, o bom senso mandava esperar um pouquinho mais. Mas eu estou falando de uma questão de bom senso, mas não questão de legalidade. Quanto à arbitragem do Chicão, no jogo de amanhã contra o Penedense, acho que ele vai fazer uma arbitragem nota 10. Ele vai ser impecável. Por quê? Porque ele está sendo colocado por toda uma cidade em suspeição. E ele vai querer mostrar, ele vai querer dizer que ele não é ladrão, que ele não é bandido, que ele não é marginal, que ele não se vende, que ele não recebeu dinheiro do Penedense ou de seja lá quem for para chegar em Arapiraca e tirar um jogo do Asa. Não vai, gente. Ele não é maluco, o jogo de televisão, todo mundo vai estar vendo, as imagens ficarão gravadas, as imagens ficarão registradas. E aliás, a bronca que a cidade tem do Chicão, que foi por conta daquele jogo entre CRB e Asa, quando o jogador Cal foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. Eu disse, eu amo polêmica, eu gosto de polêmica, eu sobrevivo esse tempo todo na mídia com polêmica, e eu não fujo dela, por isso que eu estou aqui abordando esse tema. No dia, na hora, no momento, eu disse e repito o que eu disse naquele dia. Eu não sou de falar uma coisa num dia e depois, porque a opinião pública não está concordando, eu vou mudar minha opinião. Não, o Cal foi expulso de forma correta pelo árbitro Chicão no jogo contra o CRB. E não foi a expulsão do Cal determinante para que o Asa saísse do campeonato. O que aconteceu naquele jogo foi que o seu Didira entrou cara a cara com o goleiro do CRB e chutou para fora. Se ele faz aquele gol, esse lance do Chicão estaria esquecido. O Cal, repito, ele fez, logo no comecinho do jogo, ele fez uma falta.
o árbitro o advertiu verbalmente. Minutos após, ele fez a segunda falta, o árbitro o advertiu com cartão amarelo e depois ele fez a terceira falta quando ele levou o cartão vermelho. Tecnicamente, o Chicão naquele momento aplicou a regra. Agora, eu entendo o torcedor é um apaixonado, ele não vai enxergar questão técnica de arbitragem. E o que ele enxerga é o seguinte: o meu time ficou com um jogador a menos e por isso eu perdi o jogo, até porque essa ideia foi vendida para o torcedor e eu não concordo com ela. Acho que naquele momento o Chicão acertou. Se eu fosse o árbitro daquele jogo, eu teria feito a mesma coisa, porque a regra diz: você insistir em faltas consecutivas, você exatamente vai ser punido. Advertência verbal, depois cartão amarelo e depois cartão vermelho. Faltou para mim naquele momento experiência ao cal, depois de ter sido advertido verbalmente, ter recebido um cartão amarelo e fazer outra falta para receber cartão amarelo. Porque também o jogador não foi substituído? Agora não, transferir a responsabilidade para uma arbitragem é muito fácil, e jogador malandro adora isso, Eu estou nessa coisa, eu tenho dito, desde o 1979, como repórter, desde o 1982, eu já vi muita coisa, eu já vi muito bastidor, eu li aquele livro, Jogo Sujo, e sei que tem muita sujeira no submundo do futebol. O ASA sabe, o CRB sabe, o CSA sabe, a Federação sabe. Agora, você tem que ter provas. E outra coisa, voltando ao assunto do jogador malandro. O jogador malandro adora quando ele tem um jogo importante, quando ele está obrigado a vencer e que o foco é retirado da bola rolando, do chute, da cabeçada, da defesa do goleiro, do toque de bola, do gol perdido, do pênalti perdido, e se coloca na arbitragem. Por quê? Porque no momento que se coloca na arbitragem, ele diz: bom, a minha responsabilidade não existe, o peso não está mais nas minhas costas, agora é com a arbitragem. Se o time perder, se o time for mal, a culpa será do árbitro. E outra coisa, você fazer uma pressão muito grande em cima de uma única pessoa, você incitar uma violência de uma torcida contra uma pessoa, porque o árbitro é um cara sozinho no meio de diretor, jogador, torcida, mídia, comissão técnica, enfim. Eu também não vou incitar a violência. Amanhã o Chicão leva um tiro, morre, aí os caras pegam a fita lá da rádio: o Murta estava aqui incitando a violência, dizendo isso, dizendo aquilo. Não, a minha responsabilidade não me permite. Acho que o ASA precisa estar focado no jogo, precisa esquecer a arbitragem. O Chicão, gente, não vai puxar nem para o ASA, nem para o Penedense. Ele não é louco, ele não é maluco. Eu acho que ele vai fazer a melhor arbitragem da vida dele, porque ele está sob uma pressão imensa. E olha que o estádio, a gente sabe, pela hora e pela afluência de público no Quaraci da Mata Fonseca, deve estar com pouca gente, a não ser que esse fator Chicão motive as pessoas para irem até lá. Claro que a polícia tem responsabilidade, claro que a polícia está acompanhando o que se discute na cidade, o que se conversa na cidade, esse pré-jogo muito antecipado dessa partida por conta da presença do Chicão. Agora, para mim, eu não tiro o foco da bola rolando, do pênalti bem batido, da falta bem cobrada, do toque de bola pelo setor de meio campo, da defesa do goleiro, para colocar em cima da arbitragem. Não. Jogadores do ASA têm que ter responsabilidade com o clube, responsabilidade com a cidade, tem que entrar em campo esquecendo a arbitragem e ganhar o jogo. Até porque eu tenho uma teoria. Eu sei que tem muita malandragem no futebol. Eu sei que tem muita safadeza. Eu sei. Eu li o livro Jogo Sujo e recomendo aos senhores que leiam. Muita safadeza existe. Agora, eu só vou acabar. Aí eu acabo com a vida de um árbitro usando um microfone de rádio e usando um teclado. Se eu estiver com as provas, tem gravação do Chicão acertando para derrubar time A ou time B com dirigente, tem transferência de dinheiro da conta do clube ou da conta do dirigente para o juiz, mas fora isso, eu vou me manter isento, apesar de estar metendo a minha colher nessa polêmica, mas eu não vou de forma antecipada crucificar uma pessoa, até porque, já disse,
no jogo Asa e CRB, quando ele expulsou o Cal, se eu fosse árbitro, apesar de saber que você, amigo, que está ouvindo agora, não está gostando do que está ouvindo, está me xingando, está discordando de mim, eu também expulsaria o Cal, porque foi uma expulsão, na minha maneira de ver, que respeitou a regra e respeitou o que diz o bom senso do futebol. Se o Cal foi inocente, se o treinador viu a situação do jogador que estava nervoso, cometendo muitas faltas e não tirou de campo, se o Didira entrou cara a cara e perdeu o gol, isso não é responsabilidade do Chicão. Gente, calma, muita calma, é só uma partida de futebol e não vá depois você fazer uma bobagem, fazer uma besteira e perder a sua vida, a sua alegria, o seu joguinho de bola, o seu namoro, o seu passeio na praça por conta de um árbitro de futebol. Vamos para o jogo, vamos exigir do time que esteja concentrado, esteja compenetrado, que jogue bola, que se esforce, que corra, que chute certo. Isso é o papel do torcedor. Colocar a responsabilidade no Chicão? Não. Até porque, repito o que disse aqui, ele vem disposto a, entre aspas, recuperar o prestígio dele junto ao torcedor de Arapiraca. Não significa dizer que ele vai também marcar pênalti adoidado para o Asa, que não vai marcar pênalti contra o Asa, que vai deixar gol de impedimento do Asa ser assinalado. Não, ele vem para apitar o jogo, cumprindo estritamente, rigorosamente o que diz a regra. Calma, muita calma, esse é um momento ímpar para Arapiraca. Não vamos transformar um jogo de bola, uma partida de futebol, numa guerra, porque numa guerra perdem todos. É o que penso. Um grande abraço a vocês. Continuem com os craques do Timaço. Show de bola e o toque de bola. Boa noite.